Graças a Deus. Eu quero levar a palavra que está na primeira epístola do apóstolo Pedro, e no capítulo 1 e versículo 2. Mas, por favor, um momentinho, eu peço que, antes de ler, fazer um pedido. Deixe o seu like, se inscreva no canal. E eu quero também fazer um convite. Se você quer aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, eu te apresento a FAEST Academia. E você vai ver aí no link todas as informações necessárias para se inscrever, para se matricular e aprender mais da palavra de Deus. Vamos então à leitura. E diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Meus irmãos, aqui está falando de uma eleição, porque diz eleitos, mas não é uma eleição que o candidato, você agora é um candidato, sai pedindo voto e oferecendo às vezes aquilo que não pode fazer. Mas aqui fala de uma eleição. Que coisa, não é? E você que está me vendo, está me ouvindo, você foi eleito também. Eu fui eleito também, isso é coisa gloriosa. Por que eu fui eleito? Porque segundo a presciência de Deus. E alguém vai perguntar, mas o que é presciência? Deus, o nosso Deus, ele é poderoso, então ele tem alguns atributos, e os atributos mais conhecidos que a gente fala é onipresença, onisciência e onipotência. Então, desse atributo de onisciência, nós temos a presciência, a capacidade dele prever, de fazer, digamos assim, um prognóstico. Então, ele, segundo a presciência dele, de prever, de ver, ele viu que você estava em Cristo. Coisa gloriosa, né? E até a razão humana fica um pouco difícil para entender, porque a palavra nos fala que isso aconteceu ainda antes da fundação do mundo. Meus irmãos, que coisa! E a gente até fica sem uma resposta. Eu não existia. Você não existia. Mas ele previu. Faz parte do atributo de onisciência. Ele previu que um dia eu ia nascer. Ele previu que eu ia aceitar. Ele não tirou meu direito. Ele não me acorrentou para dizer, você tem que aceitar. Não, ele me deixou a minha liberdade, que nós chamamos do livre-arbítrio, para escolha. Ele deu os meios para mim. Olha, esse é o caminho, esse outro é o caminho. Escolha o caminho. O caminho que eu tinha que aceitar e eu aceitei era o caminho da vida. Nesse caminho da vida está Jesus. O final deste caminho me leva na vida eterna, me leva o Pai. E os discípulos perguntaram assim, mas nós não sabemos o Pai, como é o caminho? Mostra. Jesus, eu sou o caminho, temos que andar nesse caminho, eu sou a verdade e sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele, ninguém vai ao Pai senão por este caminho chamado Jesus. E você aceitou. Você tinha outro caminho, mas outro caminho te levava para a perdição, mas você podia escolher, mas nele não estava escrito, esse caminho leva para a perdição. Aparentemente era um caminho bonito, largo, cheio de coisa, mas o outro caminho que você escolheu é um caminho estreito, apertado, difícil, mas você escolheu esse caminho que leva à vida.
E aí a palavra nos fala, eleito, e você foi eleito. Entrou naquele caminho, receba a eleição. A jornada final e a vida eterna. E este caminho é um caminho da santificação do Espírito. Então, neste caminho, você não está andando sozinho. É um caminho que tem que ter santificação. E essa santificação não é produzida por você. Você apenas caminha e deixa o Espírito de Deus trabalhar na tua vida para ir te levando para o caminho da santificação, o caminho da obediência, o caminho que leva à aspersão do sangue de Jesus Cristo. E você recebeu essa aspersão. E você vai perguntar, mas eu não estou vendo sangue, nem pode vir, isso é espiritual. Que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele derramou o seu sangue precioso para aspergir a minha vida, a tua vida, a tantos quantos entrarem neste caminho, que foi eleito pela presciência de Deus. Antes que eu existisse, o Brasil existisse, Deus, na sua presciência, me viu no futuro. E ele aí, pela sua presciência, ele viu que eu ia entrar no caminho. Ele viu que estava diante de mim 2 caminhos. O caminho largo, florido, bonito. E um caminho estreito, difícil. E ele está esperando que eu entrasse no caminho estreito. Eu entrei. E por isso que ele me diz, fui eleito então, segundo a presciência de Deus, que ele me viu. Ele te viu andando neste caminho. Fica neste caminho, meu irmão, minha irmã. É o caminho de santificação do Espírito. É o caminho que leva à obediência. É o caminho que leva à aspersão do sangue. E aqui a palavra diz, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Você passa a ter direito à árvore da vida, porque entrou no caminho, você escolheu o caminho. E aí foi eleito. Que coisa! E aí você é perdoado, você é purificado, e o final desse caminho é aquele lugar tão poderoso. No final desse caminho tem alguém te esperando de braço aberto. E vai ouvir aquela palavra, vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Que coisa gloriosa. Você, meu irmão, minha irmã, entrou, está andando neste caminho. Não saia desse caminho, permaneça, que é o caminho da pureza, da aspersão do sangue do Senhor Jesus Cristo. E que você continue firme. E eu quero orar. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Deus da obediência, Deus de poder que nos dá obediência, Senhor, opera, que Tu estás vendo nós caminhar nesse caminho e continua nos ajudando para chegar ao final. Eu peço em nome de Jesus. Amém.